Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de probabilidade e estatística. Meu nome é o professor Edson Perfelin e nós vamos trabalhar, dando continuidade a esse tema, vamos trabalhar agora um pouco mais sobre a questão de probabilidade dentro desse assunto, probabilidade e estatística. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Vamos usar o slide, então. Opa. Então, nós temos o quê? Então, nós vamos trabalhar com a questão de probabilidade condicionada, que é uma sequência daquilo que nós já vimos estudando. Vamos entender esse tal do teorema do produto e depois o teorema total e de Bayes, são dois teoremas que são complementares. E por último, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de distribuição de probabilidade, que é um assunto que nós vamos trabalhar depois com mais profundidade nas outras aulas. Então, vamos começar conceituando o que é essa questão de probabilidade condicionada. Vamos ao slide, então. Então, imagine o seguinte, o fato de ficarmos sabendo que um determinado evento ocorreu faz com que se modifique o que atribuímos a outro evento. Essa é a ideia por trás da probabilidade condicionada, ou seja, eu trabalho com o que ocorreu para predizer, para trabalhar se alguma coisa nesse sentido vai ocorrer no futuro. Então, por exemplo, imagine que a probabilidade de ocorrer o número 2 no lançamento de um dado na fase superior, sabendo que já ocorreu um número par. Então, essa é a ideia. Imagina, já trabalho com saiu um número par. Então, de sair o número 2, tem uma tendência teoricamente maior se já saiu o número par. Então, a gente vai trabalhar com essa simbologia aqui embaixo. Então, nós temos essa simbologia quando a gente trabalha com eventos com uma probabilidade condicionada. Então, nós vamos dizer que essa probabilidade A vai ocorrer, Qual é a probabilidade de A ocorrer, sendo que B já ocorreu. Então, essa é a ideia por trás da probabilidade condicionada. Eu vou testar uma probabilidade, sendo que a outra já ocorreu. Então, vamos lá. Então, com base nisso, nós vamos agora trabalhar com o teorema do produto. Então, o teorema do produto sai com o seguinte pressuposto. Sejam dois eventos, A e B, sendo que a probabilidade do A é maior do que zero. Então, nós estamos trabalhando com uma probabilidade maior do que zero. Então, nós temos aí duas situações possíveis. Quais são essas duas situações? Nós temos aqui essas duas fórmulas, que uma é decomposição da outra, é a mesma, Então, nós estamos dizendo o quê? Qual é a probabilidade de B ocorrer, qual é a probabilidade de B ocorrer, sendo que A ocorreu? E aqui, qual é a probabilidade de A ocorrer se B ocorreu? Então, elas são muito parecidas, Ambas trabalham com essa questão da interseção, da soma dessas duas probabilidades, ok? A única diferença que muda nessas duas fórmulas, é qual é a probabilidade que eu estou testando. Então, a probabilidade de ter ocorrido A e aqui qual a probabilidade de ter ocorrido B. Isso fica mais fácil se a gente der uma olhada no exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção que vai ser fácil de entender esse exemplo. Então, imagine que eu tenha numa montagem eletrônica lá dois subsistemas, o subsistema A e o subsistema B. Então, nós temos dois elementos. Imaginem que em testes que já ocorreram foi determinado os seguintes valores. A probabilidade de que A falhe, do que o sistema A falhe, é de 0,20. A probabilidade de que A e B falhem é 0,15. E a probabilidade de que B falhe sozinho é 0,15. Então, essas aqui são informações que foram dadas em testes anteriores. Agora, o que nós queremos saber nesse exemplo aqui? Qual é a probabilidade do que o subsistema A falhe, dado que o B falhou? Então, nós temos aqui dois eventos que nós vamos testar. Quais são esses dois eventos que nós vamos testar? Então, nós vamos testar o evento A, se o A falhou, e o evento B, se o B falhou. Então, esses são nossas situações que nós vamos ver. Então, vamos em frente para a gente ver como é que a gente consegue traduzir isso daí. Então, vamos lá. Se nós formos, então, agora traduzir em variáveis, nós temos o quê? Que a probabilidade de que ocorra A, que o subsistema A falhe, é 0,20. A interseção com B, a ocorrência dos dois, é 0,15 do dado do problema. E a ocorrência do que B
tem ocorrido e na A não ocorra, é 0,15, ou seja, somente B tem ocorrido falha, é 0,15. Então, com isso, se nós formos agora trabalhar um pouquinho na questão matemática, nós temos o quê? A probabilidade de que o evento B ocorra, ou seja, que o subsistema B falhe, é o quê? É a soma a interseção da probabilidade de que B tenha falhado e A não falhe, e de que B tenha falhado e A também tenha falhado. Ou seja, é a probabilidade de que A e B tenham falhado e a probabilidade de que A não tenha falhado e que B tenha falhado. Ou seja, nós já temos um valor que é esse 0,15. Esse daqui, nós temos dessa outro valor aqui. Então, se nós formos somar 0,15 mais 0,15, dá 0,30. Então, essa é a probabilidade de B falhar. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos saber qual é a probabilidade de que A falhe, dado que B tenha falhado. Então, nós vamos usar a primeira fórmula, que é a probabilidade de que A falhe, dado que B tenha falhado. O que é? É a probabilidade de A interseção B, que é esse valor que nós temos aqui em cima, 0,15 aqui, dividido agora pela probabilidade de B, que nós acabamos de calcular aqui nessa fórmula aqui. Então, é 0,15 dividido por 0,30, deu 0,5. Ou seja, a probabilidade de que o subsistema A falhe, dado que o B tenha falhado, é 0,50. Ok? Vamos em frente. Então, nós já sabemos essa questão da probabilidade condicionada, que é um em função do outro. Com isso, nós podemos agora derivar uma teoria, já um teorema mais amplo sobre a probabilidade total. O que é a probabilidade total? A probabilidade total é a somatória de todas as possibilidades desse evento ocorrer no meu sistema. Então, vamos à fórmula. Então, a probabilidade de que o evento B ocorra, o que é? É a probabilidade do evento A1, no caso aqui eu tenho vários eventos, A1 ocorra, vezes a probabilidade de que esse evento B ocorra, dado que o evento A1 já tenha ocorrido, mais a probabilidade do evento A2, dado que ele tenha ocorrido, e assim sucessivamente para todos os eventos que eu tenha, eu faço esse somatório. Então, se nós formos ver isso agora num exemplo, para fixar melhor, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, imagine agora, eu tenha no meu sistema 3 máquinas. A máquina A1, a máquina A2 e a máquina A3. Cada máquina produz uma quantidade de peças. Então, no caso, A1 produz 50% das peças dessa fábrica, a máquina 2 produz 30% e a máquina 3 produz 20%. Obviamente que aqui tem que dar o tal do 100%, né? Ok? Muito bem. Só que isso é o quanto elas produzem. Só que essas máquinas, elas produzem peças, né, defeituosas, né? Ocasionaram de produzir peças defeituosas. E nesses testes foi detectado o seguinte, que a máquina A1 produz 3% das peças com defeito. A máquina A2, 4%, a máquina A3, 5%. Perfeito? Aqui não tem que fechar 100%, né? Graças a Deus, porque senão a máquina está produzindo só peça defeituosa, né? Aqui é produção na fábrica, aqui é o quanto de falha está ocorrendo no meu sistema. Beleza? Então, o que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos usar o teorema da probabilidade total, que diz que a probabilidade de haver falha, no caso aqui B, né? A probabilidade de haver defeito, qual é? Então, a probabilidade de haver uma peça defeituosa é a probabilidade da máquina 1, probabilidade da máquina 1, vezes a probabilidade de defeito, de haver defeito produzido na máquina 1, mais a probabilidade da máquina 2 vezes a probabilidade de defeito na máquina A2, mais a probabilidade da máquina 3 vezes a probabilidade de defeito na máquina 3, ok? Então, se nós formos pegar os valores, nós temos o seguinte.
Qual é a probabilidade da máquina 1? Quanto ela está produzindo? Ela está produzindo aqui 50%. Então aqui nós vamos colocar 0,5. Qual a probabilidade de ter defeito na máquina 1? Na máquina 1 a probabilidade é 3%. Então aqui é 0,003. Mais a probabilidade da máquina 2 ter defeito. Qual é? Desculpe, ter defeito não. Quanto ela produz? 30%. Está aqui, 0,30. Qual é a probabilidade de ter defeito? É o 4%, ou seja, 0,04. Ou mesmo para a máquina 3, 20%, que dá o 0,20, e o 5% de falha, que é o 0,05. Então, se nós fizermos toda a continha, nós temos que a probabilidade de haver defeito, de ter uma peça defeituosa, é 0,037. Ok? Ficou fácil de entender? Então, na verdade, aqui eu estou levando em conta cada uma das máquinas, o que cada uma delas tem de falha, e ao final eu tenho saber qual é a falha geral do meu sistema. Ok? Ainda nessa sequência, nós temos um outro teorema, que nós vamos usar muito, que é o teorema de Bayes. Então, esse teorema de Bayes, né, ele nada mais é do que um desdobramento, vamos chamar assim, né, uma consequência de tudo isso que nós vimos. Porque aqui nós trabalhamos com uma probabilidade condicionada, né, trabalhando com essa ideia da probabilidade total. Então, nós vamos trabalhar um sistema, nós vamos particionar esse sistema para entender melhor ele usando o conceito já dessa probabilidade total. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso já num exemplo. Então, vamos direto ao exemplo. Então, pegando os dados lá do exemplo anterior, se a peça é defeituosa, qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pela máquina 1? Veja que a pergunta aqui é um pouco diferente, né? Qual é a probabilidade? Eu sei que tem um defeito. Qual é a probabilidade desse defeito ter sido produzido pela máquina 1? Então, a possibilidade de haver defeito sendo produzida pela máquina 1 é qual? É a probabilidade da máquina 1, que no caso nós já sabemos lá que é 0,50, vezes a probabilidade de haver defeito, ter produzido defeito, que é o 0,3, dividido por aquela probabilidade de haver uma peça defeituosa, que é o famoso ali que nós descobrimos no exercício anterior, que é o PB, que é o 0,037. Ou seja, a probabilidade da máquina 1 produzir um defeito, havendo defeito, é 4,05, ok? Com isso, nós podemos já ter uma outra definição. Juntando tudo isso que nós já vimos, nós podemos ter a questão essa definição da distribuição da probabilidade. Ou seja, como é essa distribuição dessa probabilidade em função das várias variáveis. Lembrando que o somatório de todas essas probabilidades tem que sempre ser 1. Então, vamos ver isso no exemplo. Então, imagine o seguinte. Imaginem que eu tenha, numa determinada cidade, eu estou medindo a quantidade, estou verificando a quantidade de acidentes diários. Eu fui lá numa medição e eu descubro o seguinte, que numa determinada cidade, num determinado período, não ocorreu nenhum acidente, 22 vezes. Ocorreu um acidente, 5 vezes. Ocorreram 2 acidentes, 2 vezes. E 3 acidentes, 1 vez. Ao total, eu descobri que eu tenho, 30 ocorrências, né, nessa cidade. Então, se nós formos trabalhar agora em probabilidade, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o 22, que é a ocorrência, a frequência, né, da ocorrência de nenhum acidente, dividido por 30, então deu 0,73. O 5, com um acidente, dividido pelo 30, que é o número total de eventos, dá o 0,17. 2, para 2 eventos, deu 0,07. E 1 deu 0,03. Ou seja, eu tenho aqui a distribuição da probabilidade, que ao final dá 1, que é o meu total de probabilidades que pode ocorrer, de eventos que podem ocorrer nessa situação. Então, isso a gente chama de distribuição de probabilidade. Como ela está distribuída ao longo das diversas ocorrências do meu experimento. Beleza?
Para isso nós geramos, né, para a gente dar continuidade, nós temos a tal da função da probabilidade. Né? O que é isso no final das contas? É tão somente uma relação entre a ocorrência de uma determinada variável e a sua probabilidade. Então isso nós podemos ver aqui nesse exemplo. Então no exemplo nós temos que, por exemplo, no lançamento de um dado, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho as 6 possibilidades. A face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Qual é a distribuição nesse caso aqui? A ocorrência de 1, da face 1, é 1/6. A 2 é 1/6, a 3 é 1/6, 1/6 na 4, na 5 e na 6. Por acaso, essa distribuição está uniforme, totalizando 1. Mas isso nem sempre vai ocorrer, porque vai depender do nosso problema. O que é importante lembrar? Que ao final de tudo isso, essas diversas probabilidades sempre vão totalizar 1 no meu experimento, no meu problema. E para a gente finalizar essa aula de probabilidade, a primeira parte de probabilidade, nós temos aqui algumas propriedades, tá? Que nós vamos passar rapidamente, que nós vamos usar na sequência, só para a gente fixar alguns conceitos que nós vimos ao longo dessas aulas. Então, primeira situação. A probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1. Então, esse é o primeira definição. Se eu digo que a probabilidade no meu espaço amostral, ela sempre será 1, ou seja, ao somatório de todas as probabilidades do meu experimento vai ter que ser 1. Isso não tem como fugir, não pode ser mais. A probabilidade de não ocorrer nenhum evento vai ser sempre 0, ou seja, é um evento impossível. Se A e B forem 2 eventos mutuamente exclusivos, né, nós temos o quê? Nós temos que a interseção, né, entre esses 2 eventos vai ser 0. Né? Então, nós temos a possibilidade da união desses 2 eventos, ou seja, a ocorrência de A mais a ocorrência de B, que na verdade é a soma das 2 probabilidades. Se os eventos não forem mutuamente excludentes, agora eles não forem, aí já muda a figura, porque daí eu já trabalho com uma diferença, onde eu não somo somente as 2 probabilidades, eu tenho uma diferença dessa interseção, que é a ocorrência das 2 situações ao mesmo tempo. E se um evento A negado, ou seja, A barrado, é um evento complementar de A, então nós podemos dizer que a probabilidade dele é exatamente a diferença para 1 da probabilidade dele ocorrer. Ok? Então, com isso, nós chegamos ao final de mais essa aula, onde nós começamos a ver a questão da probabilidade. Nós vamos agora entrar na sequência, em outras aulas, aprofundando mais essa dinâmica, essa sistemática da questão da probabilidade, agora já juntando todos esses conceitos. Né? Então, lembre, o que é a probabilidade? É a possibilidade da ocorrência de um determinado evento. Então, essa possibilidade de ocorrência, ela pode levar a eventos que são totalmente independentes ou eventos que são condicionados. A ocorrência de um implica na ocorrência de ter havido um outro elemento. Ok? Acompanhem esse material no slide, revejam, façam os exercícios de fixação e leiam as bibliografias, que é importante vocês acompanharem e verem os exercícios resolvidos. Ok? Obrigado e até a próxima.